Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado uma crescente militarização no Indo-Pacífico e na Europa, enquanto que a rivalidade cada vez mais acirrada entre Estados Unidos e China, alimentada por tensões envolvendo Taiwan, não apenas intensifica a sensação de instabilidade global, como também eleva o risco de um confronto direto entre essas duas grandes potências. Diante destes acontecimentos, o Brasil, historicamente conhecido por sua postura de diplomacia e neutralidade em conflitos internacionais, pode se encontrar em uma posição delicada em um cenário de Terceira Guerra Mundial. Embora o país esteja muito longe dos principais pontos de tensão do mundo, como a Europa Oriental ou o Pacífico Sul, a geopolítica global obrigará o Brasil a lidar com a pressão de grandes potências como os Estados Unidos e a China. Neste vídeo, vamos analisar as possibilidades que o Brasil poderá adotar em uma possível Terceira Guerra Mundial. Geograficamente falando, o Brasil está longe dos principais pontos de tensão do globo, e isto dá ao Brasil uma vantagem para se manter neutro na maioria dos problemas externos. Mas apesar disto, o Brasil não ficou de fora dos dois grandes conflitos globais que aconteceram no século XX. Na Primeira Guerra Mundial, o país apoiou o Reino Unido e seus aliados, fornecendo suporte estratégico nas patrulhas do Atlântico Sul, além de uma missão médica, aviadores e um corpo de oficiais e sargentos. No entanto, foi na Segunda Guerra Mundial que o Brasil desempenhou um papel muito mais expressivo. Inicialmente, muitos imaginavam que automaticamente o Brasil ofereceria apoio aos aliados. Porém, naquela época, devido a uma significativa comunidade alemã que vivia na região sul do Brasil, a Alemanha exercia grande influência na política e na economia brasileira, e pressionava para que o Brasil adotasse uma posição favorável aos interesses alemães. No entanto, o Brasil se manteve neutro e continuou comercializando tanto com os aliados quanto com as forças do eixo. Mais tarde, devido aos inúmeros torpedeamentos a navios mercantes brasileiros pelas forças alemãs e à assinatura de acordos comerciais e militares entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, marcando o seu definitivo alinhamento às forças aliadas. Nos acordos que deram início a uma colaboração estratégica entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil permitiu a construção de bases aéreas americanas no estado do Rio Grande do Norte e colocou os portos de Salvador e Recife à disposição da Força Tarefa 3 da Marinha Americana, que foram cruciais na defesa do Atlântico Sul. Além disto, o Brasil também enviou uma força expedicionária com cerca de 25 mil soldados que lutaram na Itália. Em troca, além de cooperação militar e vários investimentos na economia brasileira, os norte-americanos também forneceram uma expressiva ajuda econômica, que foi fundamental para o desenvolvimento da indústria siderúrgica brasileira. Atualmente, o Brasil ainda mantém boas relações com os Estados Unidos, mas também é um grande parceiro da China, o que coloca os brasileiros em uma situação bastante complicada diante de um possível conflito entre essas duas potências. A China é a maior parceira comercial do Brasil, sendo o destino de 31% das exportações brasileiras, especialmente commodities como minério de ferro e soja. Por outro lado, os Estados Unidos possuem investimentos significativos em diversos setores da economia brasileira e também são importantes aliados na área militar. Porém, o Brasil faz parte do BRICS, um grupo de cooperação econômica liderado por China e Rússia, que vem discutindo formas de criar uma nova ordem mundial e alterar o equilíbrio de poder no globo. Obviamente que isto desagrada aos interesses dos Estados Unidos e outras potências ocidentais, gerando mais tensões e tornando a política internacional ainda mais polarizada. Apesar disso, as relações entre Brasil e Estados Unidos permanecem sólidas. Os dois países possuem acordos de cooperação militar, incluindo treinamentos conjuntos e programas de pesquisas. Além disso, o Brasil assinou um acordo para permitir que os Estados Unidos utilizem o Centro Espacial de Alcântara, localizado no estado do Maranhão, e também aderiu ao Acordo de Artemis, fortalecendo ainda mais a parceria estratégica entre as duas nações. Mas, e se um conflito sem precedentes novamente eclodisse, arrastando as principais potências econômicas e militares do mundo, de que lado o Brasil estará? Em caso de um conflito global, basicamente teremos três cenários. O primeiro, que talvez muitos imaginam, é que devido a uma proximidade cultural e também por uma questão geográfica, o Brasil apoiará os Estados Unidos. O segundo seria apoiar a China por vantagens econômicas, e o terceiro seria se manter neutro.
E neste caso, a neutralidade é sem dúvidas a opção mais provável e também a mais racional. No entanto, devido à grande polarização geopolítica atual, as pressões externas seriam ainda mais intensas do que foram nos conflitos passados. Mas é importante lembrar que o Brasil não possui capacidades militares significativas, e se envolver diretamente no conflito poderia gerar muito mais problemas do que soluções para o futuro da nação. Com nossas capacidades militares atuais, a nação deve se concentrar em manter a sua segurança regional e evitar a qualquer custo um alinhamento com qualquer uma das potências envolvidas na guerra. Mas se hipoteticamente as autoridades brasileiras decidissem aliar o Brasil à China, automaticamente o país se tornaria um alvo de possíveis ataques dos Estados Unidos, que enxergarão o Brasil como um inimigo. Esses ataques poderiam ser pontuais, como bombardeios em áreas estratégicas e afundamento de navios, e também promover ações para desestabilizar a política brasileira, buscando substituir o governo vigente por líderes alinhados aos interesses norte-americanos na região. Apesar de o Brasil estar distante dos epicentros de tensão, observe que a geografia coloca o Brasil a apenas algumas horas de voo dos Estados Unidos. E essa proximidade transforma o território brasileiro em um ponto de alta relevância em uma eventual guerra global entre grandes potências. Assim como nos conflitos anteriores, a extensa costa brasileira, especialmente no norte e nordeste, é vista como uma localização crucial para abrigar bases militares que poderiam interferir no comércio marítimo dos Estados Unidos e até mesmo lançar ataques ao território norte-americano. Por exemplo, caso o Brasil permitisse a instalação de bombardeiros chineses em seu território, os adversários dos Estados Unidos ganhariam a capacidade de atingir alvos estratégicos no Caribe e no Golfo do México, e até mesmo em solo continental americano. Essa possibilidade seria uma ameaça direta aos Estados Unidos, que, por sua vez, fariam tudo o que for necessário para garantir a sua segurança. Historicamente, os americanos tratam a América Latina como uma prioridade geopolítica e dificilmente tolerariam qualquer aproximação de nações rivais em sua área de influência. Por outro lado, se o Brasil optasse por alinhar-se aos Estados Unidos, a China reagiria com retaliações severas, principalmente econômicas. Por estar muito distante do território brasileiro, as contramedidas chinesas em relação ao Brasil provavelmente se limitariam a sanções, restrição de importações e aplicação de tarifas punitivas, que poderiam afetar diretamente setores cruciais como o agronegócio e a mineração. Mas, embora um ataque militar direto seja improvável, a China poderia incentivar disputas políticas internas por meio de desinformação e suporte a opositores para desestabilizar o governo, e ainda fomentar tensões na América Latina, apoiando movimentos e países vizinhos para enfraquecer a posição brasileira, e até mesmo atacar algumas regiões do Brasil. Note que, apesar da distância geográfica em relação à China, um eventual posicionamento brasileiro contrário aos interesses chineses em um cenário de Terceira Guerra Mundial também poderia trazer graves consequências para o futuro do Brasil. E é exatamente por isto que a neutralidade é a melhor alternativa. Em um cenário de conflito global, as lideranças brasileiras enfrentarão o maior teste de habilidade e lucidez da história. A diplomacia deverá ser conduzida com maestria para equilibrar as relações entre as potências envolvidas. No entanto, a neutralidade não significa passividade. Como um dos maiores produtores globais de alimentos e energia, o Brasil tem o potencial de se tornar um ator indispensável, fornecendo commodities essenciais às nações em guerra. Essa postura seria essencial para manter a dependência chinesa dos alimentos brasileiros e, ao mesmo tempo, garantir aos Estados Unidos que a neutralidade brasileira seria importante para manter a guerra longe do continente e, por sua vez, longe de suas fronteiras. Qualquer decisão precipitada poderia definir o destino do Brasil por várias gerações. Apoiar o lado errado, especialmente o lado que venha a ser derrotado, poderia resultar em prejuízos devastadores para a economia, riscos à segurança do povo brasileiro e até ameaças à integridade territorial do Brasil. Dessa forma, em um mundo dividido entre Estados Unidos e China, manter-se neutro será um grande desafio para o Brasil. Mas se nossos líderes forem capazes de manter a neutralidade brasileira e enxergar as complexidades globais como oportunidades de mercado, o país poderá colher benefícios significativos. Além de gerar ganhos econômicos imediatos, isto também poderia consolidar o Brasil como um protagonista no cenário internacional em um mundo pós-guerra.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo.